Deuteronômio, leremos no capítulo 6, versículos 1 a 9. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9. Nós temos celebrado neste mês o tema da família. Temos ouvido aqui os sermões acerca deste assunto, desde o domingo passado, hoje pela manhã também falamos sobre isso, e agora, neste texto aqui, falaremos de mais um aspecto relacionado a esse tema, sobretudo o dever de amarmos a Deus e transmitirmos isto para a nossa posteridade, para os nossos filhos, para que eles também amem a Deus e, de algum modo, a palavra de Deus nos diz que nós somos coparticipantes deste papel de instruir os nossos filhos a adorar a Deus amorosamente. Capítulo 6, do livro de Deuteronômio, versículos 1 a 9, assim diz a palavra do nosso Santíssimo Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Quando nós falamos sobre família, pensamos nas tentativas de relativização desta criação que é de Deus. Existe uma palavra que define muito os nossos dias, que é desconstrução. Talvez os adolescentes já tenham ouvido falar isso na sala de aula com seus professores, ou você já tenha lido em algum livro alguma coisa voltada para este assunto. Desconstrução. E existe um plano efetivo de desconstrução de todas aquelas bases tradicionais que moldaram a cultura e deram certa solidez para as instituições que nós vemos hoje, incluindo a família. Existe uma tentativa de desconstrução do significado de família. Nós sabemos o que é a família, mas se tem dito sobre relacionamentos abertos representarem também uma família. Nós ouvimos que família hoje pode ser também representada por dois homens como pais e um filho, ou duas mulheres como mãe e o filho. Ou nós ouvimos também que um homem, uma mulher e um animal de estimação são também chamados de família, com os pais de pet, as mães de pet. Então, assim, há muita coisa que se tem falado sobre o que é família, e também, não somente isso, há uma desconstrução de várias outras coisas, uma delas é o amor. Sabemos o que é o amor, para onde unicamente ele deve ser direcionado, e como a cultura também tem se esforçado para desconstruir o sentido desta palavra. Então, nós vemos hoje facilmente as pessoas falarem de divórcios e dizerem em carta aberta nas redes sociais, por exemplo, que não deu certo, que o amor acabou, e existe até a ideia de que, não, nós nos separamos e somos amigos, e nós ainda nos amamos, mas nos amamos diferente, né? Não como nos amávamos antes. Até existe o jargão conhecido, que seja eterno enquanto dure esse amor. Isso é uma contradição, né? Porque não tem como ser eterno enquanto dure, porque o eterno dura para sempre. Né? Então, assim, o amor não é para acabar. Então, existem essas desconstruções
Esse texto deixa bem claro o que é o amor e para onde ele deve ser direcionado. Ouvimos, por exemplo, na cultura, músicas como Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. E essa ideia de um amor livre, plural, multidirecional, aqui não. Aqui temos um amor exclusivo para um objeto específico e unidirecional. E é isso que nós temos aqui na palavra de Deus, nesses versículos de 1 a 9. Entendemos que Deus é o objeto do nosso amor e é somente a Ele que devemos devoção e amor todos os dias enquanto nós vivermos. Meus irmãos, algumas coisas aqui para entendermos um pouco do contexto deste trecho do próprio livro de Deuteronômio, né? O livro de Deuteronômio representa a lei mostrada nos livros anteriores, que compõem o Pentateuco. Para o judeu, a Torá. Esses 5 livros que significa a instrução, a lei, no sentido mais prático, para o judeu. Então, esse Deuteronômio é como se fosse uma repetição, uma reapresentação dessa lei que já foi mostrada antes. E a quem é que isso estava sendo dito? Nós já ouvimos aqui, quando nós falamos das epístolas, de livros bíblicos também, outros livros, falamos que existiu um público-alvo, uma audiência primeira, que ouviu aquelas palavras ali, porque a Bíblia não é um conjunto de mitos ou fatos, isso é história, aconteceu. Então, houve um momento em que essas palavras foram ditas. Alguém as disse e disse para alguém também. Havia um emissor e um receptor dessa mensagem aqui. E quem é este público-alvo que estava ouvindo esse discurso que estava sendo proclamado por Moisés? A segunda geração de israelitas que saiu do Egito. A primeira geração pereceu no deserto, porque desobedeceu e foi infiel a Deus, exceto Josué e Caleb. E estes agora, adultos, a segunda geração que estava prestes a entrar na terra prometida, a terra que o Senhor prometeu a eles. Eles então ouviram esses discursos, ouviram a história e as leis novamente foram reapresentadas para eles, a fim de quê? Qual era o objetivo de reapresentar, de repetir essa lei para aquela outra geração? Para que eles, né, como povo, soubessem quem era o seu único Deus e a quem, portanto, deveriam amar. Sobretudo os adultos, para que transmitissem essa exclusividade de adoração e obediência amorosa às próximas gerações. A terra já era habitada por pessoas, por outras pessoas, não era uma terra inabitada. Havia outras religiões ali, haviam outros deuses adorados lá, e o povo estava prestes a entrar nessa terra, e Deus quis repetir, olha, é o seguinte, eu sou o Deus de vocês, vocês devem me amar, vocês devem ser fiéis a mim, nessa terra agora que vocês estão prestes a entrar. O Senhor, meus irmãos, quis que estas palavras fossem preservadas e na sua perfeita condução na história fez com que elas chegassem também a nós, para que nós também fôssemos ouvintes, e não só aquela segunda geração ali que sobreviveu, que o Senhor não fez perecer no deserto, para que nós também, em nós também, fosse gerado esse mesmo desejo que Deus quer que aquele povo tinha, que era uma fidelidade a Deus, e estas mesmas ordens foram ditas também, que foram ditas para eles, estão sendo nesta noite ditas aqui para nós. Pensando nisso, meus irmãos, o tema do sermão desta noite é: ame ao Senhor, seu único Deus. Ame ao Senhor, seu único Deus. E, em primeiro lugar, veremos aqui de que maneira você deve amar ao Senhor, seu único Deus. Nos versículos de 1 a 3. Ame ao Senhor, seu único Deus, cumprindo os seus mandamentos. Ame ao Senhor, seu único Deus, primeiro, cumprindo os seus mandamentos. Nos versículos aqui, de 1 a 3, nós vamos ver isso. A lei do Senhor é ensinada para ser cumprida. O texto é claro porque diz aqui, olha, Moisés está dizendo, o Senhor me deu essa lei e disse para que eu ensinasse para vocês. Para que eu ensinasse para vocês, a fim de quê? A fim de que vocês cumprissem ela. O que é a lei de Deus, meus irmãos? A lei de Deus é o próprio Deus comunicando a si mesmo. Deus, ao comunicar a sua lei para o povo, estava comunicando àquele povo o seguinte: eu sou assim, sejam assim. Eu quero que vocês, meus filhos, sejam como eu sou. A lei de Deus comunicada para nós
é o próprio caráter de Deus sendo comunicado para nós. Então, quando vemos, por exemplo, Cristo, aquele verdadeiramente homem que cumpriu perfeitamente a lei, a própria Bíblia diz que ele é a imagem exata do Deus invisível, o homem ideal, a humanidade perfeita, a humanidade que carrega aquele caráter perfeito de Deus, impecável. Então, quando Deus comunica a sua lei para nós e quer que nós a cumpramos, ele quer que nós, o seu povo, em atos, no comportamento, mas primeiro, sobretudo, no coração, nós representemos no mundo o caráter deste Deus e passemos a expressar entre os outros, neste mundo, este caráter. Isto, na prática, é o que nós ouvimos. Luz do mundo, sal da terra. Isto é, na prática, o cumprimento e o exercício contínuo da lei de Deus. É interessante que a palavra ensinassem aqui está com uma forma que caracteriza intensidade. Quando Deus diz para Moisés que ensine, ele não está dizendo, Moisés, não chegue somente para lá para cumprir tabela. Como um professor já cansado, que os alunos não ouvem mais na sala de aula, e ele só quer cumprir ali a ementa, e chega para dizer aquelas coisas e só quer que os alunos ouçam e dá o horário do sinal e acabou. Não, não é isso. Ensine com intensidade, como quem fala aos ouvidos insistentemente. Deus está dizendo, eu quero muito que você ensine isso, porque eu quero muito que eles cumpram isso. E eu quero demais que eles cumpram isso. Deus tem interesse e fez tanto interesse, meus irmãos, que quis que isso tudo fosse repetido como ao pé do ouvido de cada um representante ali, que estava dentre o povo todo. Então, o cumprimento da lei é a expressão do temor a Deus. É isso que nós vemos aqui, que é para que elas sejam cumpridas na terra que eles passariam a possuir, e depois no versículo 2 diz, para que temas ao Senhor. É como que a força propulsora para que também nós cumpríssemos e temêssemos, e ele aplica agora aqui, guardássemos todos os dias o cumprimento dessa própria lei, no compromisso de passá-la adiante, fosse justamente esse temor a Deus. Olha, versículo 2, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Meus irmãos, ao cumprir a lei, nós estamos demonstrando que tememos a Deus. Não há como, nós lemos aqui, não há como dizer que tememos a Deus e não cumprimos a lei de Deus. Muita pessoa aí vai dizer, não, ele teme a Deus. Sabe quando a gente vê um descrente, gente boa, que cumpre a lei natural e que anda direitinho naquilo que Deus comunicou como atributo comunicável para nós, ele procura amar o seu cônjuge, procura ser fiel, então, ele joga os lixinhos dele na hora certa na lixeira, ele ajuda o velhinho a atravessar a rua, ele não rouba, trabalha direito, ele paga as contas deles, ele não tem nada ilegal, o sujeito é gente boa. A gente diz, não, ele até teme a Deus, ele só não é crente. Pô, não, essas coisas não combinam. Não tem como, essa conta não fecha. Ou se teme a Deus e cumpre os seus mandamentos, ou não. O cumprimento dos mandamentos de Deus é exatamente a expressão do temor a Deus. O cumprimento é a expressão do temor a Deus e, ao mesmo tempo, a força propulsora para que nós guardemos todos os dias esse cumprimento e não somente isso, para que nós venhamos a transmitir essa lei para a posteridade, para os nossos filhos. Porque ele diz aqui, tema, guarde e transmita. Ele dá 3 imperativos para a gente aqui no versículo 2. Olha, a começar do versículo 1, cumpra, depois ele diz tema, depois ele diz guarde. E como? Guarde todos os dias. E não fique só para você, transmita. Tu, teu filho e o filho de teu filho, para os seus netos e adiante. E isso tudo é a expressão do temor a Deus. Nós estamos falando de amor, meus irmãos. E foi Cristo mesmo quem ligou a guarda da lei ao amor a Deus, como nós lemos aqui. Cristo foi quem disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É o temor a Deus que me leva a guardar essas palavras todos os dias e ensinar aos meus filhos. E isso tudo é uma evidência
do amor que nós temos por Deus. Cumprir a lei de Deus, temer a Deus, guardar os seus mandamentos, transmitir para os nossos filhos, é a mostra de que o amor de Deus está em você e de que você, portanto, o ama também. Você sabe o quanto você tem amado a Deus por uma questão puramente subjetiva? Se você sair aí fora e perguntar para muitos descrentes se eles amam a Deus, ele vai dizer, amo, eu não faço mal a ninguém. Porque ele quer muito sentir que ama a Deus. E ele até sente de algum modo, porque ele avalia a sua vida e vê que algumas coisas razoavelmente boas têm sido feitas. Ele muitas vezes se compara com alguém que é muito pior do que ele. Se eu não roubo, não mato, não tiro nada de ninguém, eu temo a Deus sim, eu amo a Deus sim. Só que a palavra nos diz o contrário, não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que aquele que ama, guarda os mandamentos dele. Se eu amo a Deus, o meu termômetro para medir o quanto que eu amo a Deus é este. O quanto que você tem se esforçado para cumprir, meu irmão, os mandamentos de Deus todos os dias da sua vida. Você tem feito aquela coisa elementar da vida cristã? Tem se esforçado para ler as Escrituras diligentemente? Com certa frequência? Você tem orado diariamente? Você tem pedido a Deus sabedoria para tomar as suas decisões? Você tem se esforçado para perdoar quem ofendeu você? Você tem se esforçado para pedir perdão? Está pronto para isso? Se ofendeu a alguém? Você se importa em falar de Deus para as pessoas? Ora para que elas se convertam? Tudo isso e muito mais demonstram o quanto que nós amamos a Deus. E não estar envolvido em práticas como essas demonstra que o nosso amor a Deus está defeituoso e que nós precisamos, portanto, ajustar. Se isso, meus irmãos, não estiver assim, eu tenho deixado a desejar neste quesito. O amor é ato. Eu não sinto que amo. O amor é visto. O apóstolo João mesmo, na epístola, diz, nisto conhecemos o amor. No quê? Que Cristo deu a sua vida por nós. Viram isso, testemunharam isso. Eu não sinto que amo a Deus e não vivo como amasse a Ele. Se eu tenho amor por Ele, esse amor vai ser palpável, ele vai ser testemunhado. Eu não preciso me esforçar para que vejam. O amor é concreto, é um ato. Nisto conhecemos, no quê? Numa doação que foi testemunhada historicamente. Cristo deu a sua vida por nós. Isso é uma ação. Portanto, temer a Deus não é seguir ritos religiosos, em amá-lo, é de modo palpável no cumprimento contínuo e transmissivo de seus mandamentos. E aqui ele continua dizendo no versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. E continua, é como se ele dissesse que o êxito na vida, o sucesso, está intimamente ligado à fidelidade em cumprir a lei do Senhor. Ele diz, ouve e atente para cumprir, para que bem te suceda. Ou seja, o resultado desta sua audição, que não é uma audição puramente com o ouvido, mas é uma audição do coração, diz, ouve e atente, tenha atenção em fazer isso daqui, para que bem te suceda. Você vai se dar bem se você fizer isso daqui. A sua vida vai ser boa, abençoada, se você seguir isso e cumprir estes mandamentos. É isso que a palavra está dizendo. Este ouve, pois, Israel, é um chamamento de Deus que significa isso. Uma ideia de prestar atenção e andar em conformidade. Sabe quando você ouve e responde isso com a sua vida? Eu ouvi, eu estou fazendo aquilo que eu ouvi. Como Tiago diz, para que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Quando o apóstolo Paulo vai aos Tessalonicenses e envia aquela primeira epístola e diz, dando graças a Deus porque aqueles Tessalonicenses ouviram a palavra de Deus por eles, não como se fossem homens que falassem, mas como tal qual ela era, palavra de Deus. E essa palavra estava operando no coração deles. Eles receberam no coração, ouviram e atentaram para aquilo. É como se tivesse sendo dito assim, meus irmãos, preste atenção, cumpra essas coisas que lhe digo e você será abençoado. É isso que nós temos aqui, para que bem te suceda. E ele diz, muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Essa era uma expectativa
do povo de Israel uma espécie de bênção, de plenitude na terra. Nós hoje sabemos qual é a terra prometida, e que a Nova Jerusalém é a nossa terra prometida, e que é sobrenatural e descerá do céu na consumação de todas as coisas. Então, muitas vezes, nós confundimos isso com alguns ensinos antibíblicos da teologia da prosperidade, sobre a glória da segunda casa ser maior do que a primeira, e uma plenitude de Israel, que até a ascensão de Cristo, os discípulos estavam perguntando: é este o momento que o Senhor vai vir restaurar todas as coisas, esperando uma glória salomônica, ainda do reino de Salomão, aqui. E nós vemos isso como que ainda esperássemos, e temos ouvido pregação sobre isso, e as pessoas têm dito sobre essa terra que emana leite e mel, sobre nós experimentarmos o melhor dessa terra. Você, filho de Deus, tem o direito a experimentar o melhor dessa terra, e quando alguma coisa ruim lhe acontece, você acha que é uma maldição e não uma bênção, porque de acordo com essa teologia da prosperidade, só coisas boas devem acontecer com você. Você deve ser sempre feliz, sua geladeira e sua despensa devem estar sempre cheias. Doença, falta fé em você, porque Deus não te quer doente, já levou a doença na cruz. Então tudo isso é antibíblico, meus irmãos. Isso não faz sentido nenhum de acordo com a Bíblia. E muita gente por aí anda frustrada por causa disso. Esta vida abundante que emana leite e mel não é necessariamente a suficiência ou sobejo de deleites terrenos, e sim a presença constante e suficiente do próprio Deus. A Bíblia é cheia disso, quando ela diz: porque a tua graça é melhor do que a vida. Ou quando também o salmista afirma: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ou o próprio Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é abundância. Isso é ter leite e mel, representações de abundância, emanando dentro de nós o próprio Deus na sua bondade presente. Então vemos que se trata muito mais de uma prosperidade espiritual do que de uma circunstância na qual há prosperidade material. E, meus irmãos, nós costumamos achar que seremos mais felizes quanto mais tivermos experiências prazerosas e quanto menos tivermos experiências desprazerosas nessa vida. E isso é uma maneira de pensar que não está certa. Essa vida acaba sendo guiada pela busca de prazer e evitação de desprazer. E nós rejeitamos as bênçãos de Deus em formas de situações e circunstâncias desfavoráveis e achamos que isso não é bênção de Deus para nós e colocamos em discussão o quanto que nós amamos a Ele nesse sentido. Nós temos visto aqui, portanto, que amamos ao Senhor, nosso único Deus, cumprindo os nossos mandamentos, os seus mandamentos, e nisso nós tememos, guardamos, nós transmitimos esses mandamentos para diante, a nossa posteridade, e nós sabemos que é dessa forma que seremos abençoados, muito mais espiritualmente do que materialmente. Em primeiro lugar, ame ao Senhor, seu único Deus, cumprindo seus mandamentos. E, em segundo lugar, ame ao Senhor, seu único Deus, dedicando-se inteiramente a Ele. Os versículos 4 e 5 aqui são, como os estudiosos dizem, a verdade fundamental da religião de Israel. Esses versículos são recitados como oração. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eles são recitados como uma oração pelos judeus 2 vezes ao dia. É a oração conhecida como Shema Israel. Shema é uma palavra hebraica que é a tradução da palavra ouve. Ouve, Israel. Eles recitam isso, e isso significa, segundo alguns estudiosos, a verdade fundamental da religião de Israel. O objetivo é lembrar diariamente que Deus é o Deus único deles e que, portanto, este é o Deus que deve ser o único objeto do amor deles. Nesses versículos 4 e 5, nós vemos aqui que o próprio Cristo, ele fala isso como grande mandamento em Marcos capítulo 12, versículos 28 a 30. Notem. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é:
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que nós temos aqui nesses versículos 4 e 5, que são importantíssimos e representam aqui o núcleo de toda essa mensagem, meus irmãos, sobre o amor a Deus. A ideia aqui é que o versículo 5 é a resposta mesmo do versículo 4. É como se estivesse sendo dito assim: porque seu Deus é o único Deus, você deve amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Ele diz no versículo, ouve Israel, versículo 4, o Senhor nosso Deus é o único, por isso ame-o inteiramente, dedique-se inteiramente a esse amor. Por que você deve amar a Deus? Porque ele é o único Deus, e ele, portanto, é o único digno de ser adorado amorosamente. E isso é lembrado todos os dias pelos judeus. Você deve dedicar-se inteiramente a Deus. É isso que o texto quer dizer aqui, com as suas afeições, com o seu intelecto e com toda a sua capacidade de realização. Tudo que você sente, pensa e tudo em que você age deve representar o seu amor exclusivo para Deus. É disso que nós estamos falando aqui, da exclusividade do amor a Deus e deste Deus único como sendo o único Deus que deve ser adorado. Essa adoração, meus irmãos, ela começa dentro, no coração, mas se expande para tudo em nós. Por isso o texto diz, de todo o teu coração, mas também de tua alma e de tua força. E se ela se expande para tudo em nós, consequentemente afeta o meu entorno. Aquilo tudo sobre o que eu sou agente, tudo o que eu realizo. Isto é, olha, seu trabalho, seus coleguismos, suas amizades, finanças, hobbies, casamento, família, paternidade, maternidade. Por isso, certamente, o apóstolo Paulo disse, logo não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tudo que você faz, demonstra o que você ama. Por exemplo, você quer saber se você ama mais a Deus do que outras coisas? Pense no quanto de tempo que você tem gastado quando você tem tempo livre. O que é que você mais gosta de fazer? Você automaticamente irá para lá. É ali que você quer estar. É aquilo que você ama. Se você diz que ama a Deus, mas não faz questão de passar muito tempo com Deus, não, você não ama direito ele. É porque isso é matemática, sabe? Isso é exato. Aquilo que eu amo é aquilo que eu quero passar mais tempo diante, no convívio, na companhia. Se eu tenho passado pouco tempo com Deus e tenho meu tempo livre para passar tempo com outras coisas, você vai descobrir o que você tem amado na verdade. Corrija a rota deste amor. Corrija a ordem deste amor. É isso que nós temos aqui. O amor genuíno, ele sempre envolverá essa doação. É uma dedicação inteira. Tão inteira que mobiliza tudo que você é. Tudo. Tudo que você sente, tudo que você pensa e tudo que você realiza. É o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É pertinente falar que um amor genuíno que demonstra doação e renúncia e autossacrifício é um amor que é visto na maternidade, as mães. Nós vemos, por exemplo, que a própria Bíblia diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Um amor tão elevado que a Bíblia mesmo utiliza este amor como um grande exemplo de amor, mas demonstra, mas ainda que ela viesse a esquecer, o que é bastante difícil, mas infelizmente tem sido muito notado e visto nos dias de hoje. Mas ainda assim, que a mãe esqueça, ele diz: eu todavia não me esquecerei do Senhor. O amor, por exemplo, que uma mãe tem é bastante doador, bastante autossacrificial. Olha, a atenção, a disposição, a imaginação, o raciocínio, o corpo, tudo. A gestação e o puerpério, por exemplo, demonstram como a mãe ela se dedica sacrificialmente para o seu filho. Mas ainda assim não é um amor perfeito. Ainda que seja um grande amor, não é um amor perfeito. Porque, ainda assim, mães murmuram, mães chegam a comentar que se arrependem de ter tido filhos. Mães chegam a dizer: eu estou cansado, não aguento mais esse menino. Mães fazem assim, e amam muito seus filhos, e se dedicam. E ainda que se arrependam,
temporariamente disso, demonstram um grande amor, voltam atrás e dizem, Deus me livre, Senhor, não ouve isso não. Eu quero sim que meu filho esteja aqui. Esses são os dramas maternos, né? Mas ainda assim não desabona o tanto de amor que uma mãe sente por seu filho, quanto mais quando ele é bebê, no ventre ou fora dele. Mas ainda assim o amor que Deus quer de nós aqui no versículo 5 é maior do que esse amor que uma mãe tem por um filho. É um amor que é representado por uma totalidade, diz de todo, é completo, é de uma extensão total. É um amor sem lacunas, é um amor de todo o coração, de toda a força, de todo o pensamento, o amor de toda a alma, é dito aqui. É assim que Deus quer que você ame a Ele, nesta totalidade, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força, integralmente. Isso não é porque Deus é um sujeito narcisista que precisa de gente dizendo o tempo todo, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Ele não precisa dessas coisas. Ele não criou a gente para ter um monte de súdito repetindo isso como robôs mecânicos o tempo todo dizendo que ama ele. Não. Ele é autossuficiente. É porque é a gente que precisa amar ele assim, integralmente. E se a gente não amar a Deus assim integralmente, facilmente amaremos outras coisas. Se houver algum espaçozinho para outro amor no nosso coração, acredite, a gente vai amar outra coisa. A gente se apaixona fácil pelas outras coisas. Nós esquecemos fácil de amar a Deus. A gente ama muito fácil, meus irmãos. Nos distraímos muito fácil com outras coisas. A gente ama que nem percebe que está amando outras coisas e esquecemos de amar a Deus. Nós trocamos Deus por nossas prioridades, prazeres, enfim. E como é nesse sentido, meu irmão, que você tem avaliado o seu amor por Deus, que você tem se dedicado inteiramente a Deus nesses últimos dias, nessas últimas semanas, hoje, na sua caminhada cristã? Pense agora como você reflete introspectivamente se você tem se dedicado inteiramente a Deus. Você tem aproveitado o seu tempo livre, tem trabalhado, tem se esforçado, tem tido Deus no seu coração, sente isso e sabe disso como eleito de Deus. Mas você tem aproveitado todo o seu tempo livre, ou boa parte dele, para dedicar-se a fortalecer a sua fé por meio dos usos, dos exercícios espirituais que ele nos legou? Você tem visto que você tem, talvez ao longo da sua caminhada, arrefecido, esfriado um pouco, e no começo o gás era maior, o vigor talvez fosse maior do que está sendo agora? Pense se você tem feito isso e avalie a sua vida a fim de que você demonstre que ama ao Senhor, não somente cumprindo os seus mandamentos, mas também dedicando-se inteiramente a Ele. É isso que nós vimos nesses dois pontos. Nós amamos ao Senhor, nosso Deus, cumprindo os mandamentos dele, dedicando-nos inteiramente a ele. E agora, em terceiro e último lugar, nós amamos ao Senhor, nosso Deus, instruindo os nossos filhos a viverem assim. É interessante que esses primeiro e segundo pontos, eles trataram de nós conosco mesmos, diante de Deus, de uma responsabilidade que precisa ser muito bem estabelecida, uma solidez que precisa ser muito bem fundamentada. E só depois de ter dito isso, é que o versículo 6 afirma assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Os adultos dentre o povo deveriam primeiro fielmente guardar a lei do Senhor. E tinham também outro dever, o de transmitir para os seus filhos. Mas para transmitir alguma coisa para alguém, você tem como doar dinheiro para alguém sem ter dinheiro para doar? Não, dá um dinheiro imaginário. Como um dia desse, o sujeito vendeu uma estátua imaginária por 18 mil reais. Olha como o mundo está, né? Mas é uma digressão aqui, só para a gente pensar que existem pessoas vendendo o que não existem. Você não pode dar o que você não tem. Você só pode dar alguma coisa a alguém se você tiver isso. Você não vai fazer uma doação invisível. Sinta, eu vou te dar aí uma doação trans. Você vai sentir que está recebendo essa doação porque eu estou te dando ela. Eu só dou aquilo que eu tenho para doar. E o que é que eu posso transmitir para o meu filho? Aquilo que eu tenho para transmitir. Mas você tem sempre alguma coisa para transmitir para a sua posteridade, para o seu filho.
para o seu neto. Você sempre tem alguma coisa para ensinar. E é interessante que ele gastou muito tempo aqui dizendo, ó, essas palavras que eu te digo hoje estarão no teu coração. Aí somente depois dessas palavras estarem no teu coração é que você vai transmitir, porque você já resolveu isso daí. Agora que você resolveu, você pode passar. E passar com tranquilidade, sem esforço. Igual uma mangueira que simplesmente dá manga. Este fruto simplesmente vai sair de você, porque você é uma árvore que já está enraizada nestas leis. Você já cumpre esses mandamentos. Você já se dedica inteiramente ao Senhor. Se elas não estiverem no seu coração, meus irmãos, o que estiver nesse coração é o que seus filhos aprenderão. Notem, meus irmãos, o coração não fica desocupado. Não há como não ter a lei de Deus e não ter outra coisa lá. Se a lei de Deus, ela não está no seu coração, preenchendo cada vez mais os espaços que está nele, alguma outra lei está aí. Entende? É importante que a lei de Deus esteja no seu coração e que você esteja se preocupando em cumprir os mandamentos de Deus e dedicar-se inteiramente a Deus. Porque se isso não estiver acontecendo, outra lei vai estar. A lei que o apóstolo Paulo, ao dizer aos Gálatas, diz a lei, aos romanos, ele diz a lei do pecado. Não tem como, o coração não é terra sem lei, não é terra neutra. Se a lei de Deus não está, outra lei está lá. E acredite, o seu filho aprenderá a lei que está no seu coração. Não importa que lei seja essa. Ele sabe. Eles pegam as coisas. A gente sabe como essas crianças aprendem as coisas. A gente sabe como eles crescem, entendendo muito bem quem a gente é, sem a gente nem explicar para ele um dia no tratado, esse aqui é meu nome, é assim que eu falo. Eles ficam imitando a gente. E você transmitirá para o seu filho aquilo que estiver no seu coração. O coração não é lugar de neutralidade. O seu filho aprenderá de você, pai, aprenderá de você, mãe, o que está no seu coração. E se não for a lei de Deus que está aí, ainda que involuntariamente, ele está aprendendo outra lei com você. Muitos pais, depois de muito tempo, se perguntam, eu não sei porque meu filho acabou assim, eu levei ele para a igreja a vida toda. Eu levei ele para a igreja a vida toda. Mas assim, é difícil, porque nós pensamos mesmo zelosamente que levando apenas os nossos filhos para a igreja a vida toda é suficiente. 2 horas de devoção e ensino bíblico no domingo, meus irmãos, é a semana inteira sendo bombardeado de tudo quanto é lado. Sabe? Nas redes sociais, na escola. Você tem que fazer isso todos os dias. É isso que nós vamos ver daqui a pouco aqui. É isso que Deus está dizendo como deve ser feito. No final, todo pai e toda mãe é um tipo de pedagogo. Você está sempre ensinando. É como se a sua casa fosse uma sala de aula acontecendo todo o tempo. Nós ouvimos isso pela manhã. Nós temos que falar isso pela manhã. Temos que falar isso pela noite. Temos que falar isso todos os dias. E é isso que sai do nosso coração, que inevitavelmente vai ensinar os nossos filhos. É por isso que o versículo 6 trata disso. Olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É isso. E aí, depois de estar no coração, é que ele diz, versículos 7, 8 e 9. Tu as inculcarás a teus filhos. E segue dando uma série de imperativos aqui, sobre instruir os filhos a viverem assim. Se você cumpre os mandamentos de Deus, dedica-se inteiramente a Deus, e agora você instrui os seus filhos a viverem assim, como é que você deve fazer? Ele começa dizendo assim, vocês vão inculcar no filho de vocês. Inculcar. Essa é a palavra que ele usa. Você vai inculcar. O significado disso é fazer gravar na consciência. Que você abrisse a cabeça do seu filho assim, empurrasse uma ideia. E isso dá trabalho. Formar na consciência uma ideia dá muito trabalho. Aqui, o termo na Bíblia significa ensinar ou impressionar por repetições frequentes e admoestações. Você tem feito o culto doméstico com seus filhos diariamente, por vezes na semana? Você tem sentado com seus filhos, sobretudo nós, os pais, os cabeças da família, temos sentado com os nossos filhos e sondado o coração deles
procurado saber o que é que ele tem visto, ouvido, do que ele tem, o que é que ele tem conversado, quais são os interesses dele, como é que ele passou o dia dele, o que é que ele fez, o que é que ele viu. Conta. Falou o que sobre Deus hoje? Viu o que sobre Deus hoje? O que você aprendeu sobre ele hoje? Como é que você vai terminar o seu dia? Você já orou? Essas coisas chatas o tempo todo. Isso é inculcar, repetir o tempo todo. E admoestar. E ele diz: vocês inculcarão isso aos seus filhos e vocês falarão disso assentado, andando pelo caminho, deitando ou se levantando. Vocês vão fazer isso daí. Falando com frequência e de muitas maneiras para sempre ao longo dos dias, que a instrução será inculcada. É como se falar nesse sentido, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou ao levantar-te, fazer isso é que vai fazer inculcar no seu filho essas verdades. E ele diz também sobre atar isto como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Os judeus levaram isso bem a sério e fizeram literalmente. Eles até praticavam e praticam isso de modo literal. Eles amarravam no antebraço deles uma caixinha, uma espécie no braço e na testa, porque o texto diz aqui, ó, vocês atarão como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Então eles colocavam uma certa caixinha, uma pequena bolsa de couro contendo o verso das escrituras no antebraço e na testa. Eram chamados filactérios. Isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive, critica essa atitude no Novo Testamento, porque isso se tornou um rito vazio. Apenas ritualidade oca, que não significava mais uma espiritualidade verdadeira, uma atitude externa, que no interior não significava mais nada. Por isso, nosso Senhor, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 5, diz assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios. Estava tudo aqui, mas no coração não tinha nada disso. Essa ideia de atar no braço, ou colocar por frontal nos olhos, ou seja, na testa, e aquilo no versículo 8 diz assim, no versículo 9, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Também foi levado literalmente pelos judeus, que eles faziam o seguinte, eles escreviam esses pequenos pergaminhos, alguns pergaminhos pequenos com versos das escrituras, e geralmente continham esses versículos aqui de 4 a 9, iniciando pelo Shema Israel. E eles enrolavam, colocavam numa caixinha e enfiavam nos umbrais das portas da casa, nas vergas, nessas frestas, ou nos espaços e nas bases dos batentes da casa, achando que, misticamente, tentando zelosamente fazer isso que Deus tinha mandado, mas não é isso que Deus estava pedindo. Se a lei não estiver no coração, ela não vai estar na casa. Mas se a lei estiver no coração, toda a sua casa estará com a lei. O seu antebraço vai estar assim, a sua testa vai estar assim. Tudo em você, cada parte da casa. Quando seu filho te olha, imaginativamente, ele vê isso em você, ele vê a lei de Deus estampada em você, você é um exemplo de Cristo para o seu filho. Ele olha para você, pai, para você, mãe, e diz, eu posso imitar eles porque eu estou imitando ao mesmo tempo Jesus. Vocês, filhos, entendam que obedecer aos seus pais é importante porque vocês estão obedecendo ao próprio Deus ao fazerem isso. Isso é uma ordem, obedecer aos pais. Vocês um dia certamente crescerão e terão os seus filhos. E vocês serão os mesmos. E ensinarão isso para os teus filhos. É importante os mais novos também entenderem assim. Meus irmãos, isto é tão efetivo que até mesmo o mundo já entendeu isso daí. Essa ideia de inculcar nos nossos filhos. Quando nós pensamos, por exemplo, no avanço da ideologia de gênero e nessas pautas políticas que visam uma certa liberação da imoralidade e uma alteração do comportamento, sobretudo das crianças. Vocês percebem que essas pessoas não se preocupam muito com as pessoas mais velhas e que eles miram nas crianças e que eles entenderam o método bíblico, só que para ensinar a desgraça. Eles entenderam que devem inculcar. Por isso estão mostrando na novela o tempo todo. Estão mostrando na mídia o tempo todo. Nas músicas o tempo todo. Na escola o tempo todo.
na literatura, em todo o tempo, eles fazem, às vezes, melhor do que nós fazemos com os nossos filhos. Eles estão inculcando. A gente deixa a cargo do domingo inculcar alguma coisa, muitas vezes, dos nossos filhos. Não devemos fazer assim. O método funciona muito bem, que até os ímpios entenderam como é que deve ser aplicado. Nós temos que entender uma coisa, meus irmãos, por fim, você não tem certeza que o seu filho é convertido. Não é porque seu filho nasceu e tem pais cristãos que ele já nasce convertido. Seu filho tem que ser evangelizado por você, pai. Você tem que pregar o coração do seu filho para que ele se arrependa. Seu filho não é... Você não sabe se seu filho é convertido. Seu filho é crente? Não, ele vai professar a fé. Trate-o como alguém que é pecador e merece ser evangelizado diariamente. E você é o evangelista do seu filho, o pai e a mãe, e deve fazer isso. Trate o seu filho como alguém que precisa se converter. Muitos pais se frustram e dizem, por exemplo, o meu filho, quando entrou na faculdade, se desviou. Meu filho, a gente se mudou para aquela cidade, meu filho se desviou. Não sei, pai, eu não sei, mãe. Pode ser que seu filho já estivesse com o coração desviado, desinteressado de Deus há algum tempo. E aquela faculdade, aquela amizade nova só mostrou o coração ímpio do seu filho. Então, veja que o seu filho precisa dessa ministração ao coração e é você quem deve fazer isso insistentemente, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É assim que você deve fazer. Pois amar ao Senhor é cumprir seus mandamentos, é dedicar-se inteiramente a Ele e é, por fim, transmitir isso para as próximas gerações. Concluindo, meus irmãos, o texto é claro quando afirma que Deus deu os mandamentos para serem cumpridos pelo seu povo, mas sabemos qual foi o resultado disso. O povo não cumpriu os mandamentos. Eles entraram na terra prometida e continuaram infiéis ao Senhor, oscilando entre acertos e erros, sempre descumprindo a lei. Vemos isso em Josué, Juízes, Reis, Crônicas. Nós vemos isso nos profetas todos. Eles denunciavam o pecado de Israel, eles pregavam arrependimento, porque essa lei que foi dada repetidamente aqui no Deuteronômio continuou sem ser cumprida. E nós sabemos, nós não cumprimos a lei. Nós não nos dedicamos inteiramente ao Senhor. Nós não transmitimos essa vida, este caminho direito para os nossos filhos. Nós falhamos nisso, meus irmãos, todos nós. Só que a lei, ela nunca foi um problema. Nós aqui sempre fomos o problema. A lei é perfeita. Mas até mesmo os profetas do Antigo Testamento já falavam de alguém que faria diferente. Veja o que disse o profeta Isaías. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara, diz com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E nós sabemos de quem é que ele está falando. O profeta está falando do nosso Senhor, o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele único que cumpriu totalmente a lei, porque o Senhor mesmo disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E o profeta Jeremias também mesmo disse, meus irmãos, notem, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus quis tanto que a lei fosse cumprida que enviou um homem perfeito para cumpri-la e representar esse cumprimento em nosso lugar. E ele fez isso com amorosa fidelidade e obediência, ele cumpriu esses mandamentos, dedicou-se inteiramente, amando ao Senhor de toda a alma, de todo o coração e de toda força. E o seu Espírito que está em nós nos inculca essas verdades. Foi Cristo quem tornou isso possível.
que o Espírito nos ensinasse e nos inculcasse, não de tábuas externas que falassem isso para nós, mas imprimindo na nossa mente, como quem coloca na consciência, mas lá no fundo do coração e na consciência, Cristo tornou isso possível pelo Espírito. Portanto, tudo já está resolvido, e se você está unido a Cristo, meu irmão, é apto para amar ao Senhor, seu único Deus. Ame ao Senhor, o seu único Deus. Você pode fazer isso, e você inevitavelmente o amará. Portanto, faça isso cumprindo os seus mandamentos, dedicando-se inteiramente e instruindo seus filhos, instruindo seus netos a amarem a Deus e a viverem assim. Apoiemo-nos em Cristo, confiando nessas coisas todas, para o louvor de tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nós louvamos, Senhor, pela tua bondade e rogamos ao Senhor que nos ajude, nos dê graça para aplicarmos isso em nossa vida, nos dê graça para confiarmos no Senhor como Deus soberano, para confiarmos em Ti, cumprindo o que o Senhor manda, dedicando-nos ao Senhor totalmente e transmitindo isso para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, para que isso seja levado como um legado até que o Senhor envie o nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar e definitivamente tudo esteja consumado, Pai. Dá-nos forças para esta semana, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o hino